Oi galerinha, tudo bem com vocês? Se liga agora que é a nossa aula de matemática sobre divisores. Mas essa aula eu vou esperar pessoal da galerinha do 6º ano em diante. Essa aula é a parte 2 do vídeo de divisores. Aqui eu vou encontrar o máximo divisor comum através do dispositivo prático, através da decomposição em fatores primos. Então, se você está no 6º ano em diante, precisa encontrar o máximo divisor comum de um número, se liga que aqui é o canal, aqui é que você vai aprender. Lembra de curtir nosso vídeo, dá um joinha, se inscreve no nosso canal se ainda não é inscrito, tô esperando por vocês, vamos fazer nosso canal decolar, galerinha. Então, eu vou começar lembrando alguns tópicos do vídeo 1, da parte 1 de divisores. Então a gente viu que são considerados divisores de um número qualquer número que divida esse número e a divisão seja exata. A gente viu que os divisores começam em 1 e terminam sempre no próprio número. Então eu fiz aqui com vocês os divisores do 24, do 36. Depois nós verificamos quais divisores que o 24 e o 36 tinham em comum e circulamos de rosa. E depois nós percebemos que o maior divisor comum que tinha tanto no 24 quanto no 36 era o 12. Agora eu vou mostrar para vocês uma forma de encontrar esse máximo divisor comum sem precisar escrever todos os divisores. Para isso, se liga aí na minha explicação. A gente vai usar um dispositivo prático utilizando números primos. Então vamos dar uma olhadinha aí, galerinha. Olha só, eu vou começar aqui, ó, fazendo o seguinte. Para a gente fazer o dispositivo prático de encontrar o máximo divisor comum de 24 e de 36, eu vou colocar o 24 e o 36 aqui, vou fazer aquele risquinho e vou fatorar com números primos. Os números primos são aqueles que só dividem por 1 e por eles mesmos, vocês já conhecem eles. Então, os números primos, eles vão ser o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e assim por diante. Só que é bem parecido com o dispositivo prático para encontrar um mínimo múltiplo comum. Só que tem uma diferença. No dispositivo prático, para encontrar um mínimo múltiplo comum, você dividia e podia dividir apenas um dos números e o outro, se não desse para dividir, você copiava ele. Agora não pode mais. Você vai ter que fazer a divisão utilizando os números primos, mas de que maneira que os dois sejam divisíveis ao mesmo tempo. Não pode dividir um e o outro copiar embaixo. Tem que encontrar números primos que dividam os dois ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu vou começar pelo 2. O 2 divide tanto o 24 quanto o 36, portanto eu posso anotá-lo aqui. A metade de 24 é 12, a metade de 36 18. Agora, o 12 e o 18 ainda dividem os dois ao mesmo tempo por 2. Então, eu continuo fazendo a divisão. A metade de 12, 6. A metade de 18, 9. Agora, gente, não dá mais para dividir por 2. O 6 até dividiria, mas o 9 não divide por 2 e a divisão dá exata. E você não pode dividir só o 6 nesse caso. Só no mínimo múltiplo comum podia. Agora não pode mais. Então, você vai tentar o próximo. O próximo é o número 3. O 6 divide tanto, né? O 3 consegue dividir tanto o 6 quanto o 9. Então, eu posso usar. Se eu pegar 6 e dividir por 3, vai dar 2. E 9 dividir por 3, dá 3. Diferente do mínimo múltiplo comum, que tinha que acabar em 1, não é o caso aqui. Agora, não vai dar mais para dividir, porque o 2 só divide por 2 e o 3 só divide por 3. Eles são números primos. E eu só posso usar números que dividam os dois. Então, significa que acabou. O que você vai fazer agora? Você vai multiplicar esses valores para descobrir o máximo divisor comum. Você vai fazer 2 ao quadrado, já que o 2 repetiu 2 vezes, vezes 3. Eu gosto de fazer de cima para baixo, porque eu acho que fica mais fácil a multiplicação. Então, fica 3 vezes 2, 6. Agora, eu faço 6 vezes 2, 12. E acabamos de encontrar o máximo divisor comum de 24 e de 36, que é o número 12. Agora, a gente pode fazer de um outro número que a gente ainda não tenha trabalhado para verificar se você entendeu mesmo esse processo. Vamos fazer
o máximo divisor comum de números um pouco maiores, para fazer sentido o dispositivo, porque daí começa a ficar muito difícil ter que calcular todos os divisores. O dispositivo se torna mais fácil. Por exemplo, eu quero saber o máximo divisor comum de 60 e de 45. Então, para isso, eu vou ter que dividir o 60 e o 45 por números primos que dividam os dois. Lembrando lá, os números primos são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13. São números que dividem só por um e por eles mesmos. São números que não estão em nenhuma outra tabuada, a não ser na própria tabuada deles, né? Então, se eu dividir o 60, daria para dividir por 2. Mas o 45, como é ímpar, eu sei que ele não divide por 2. Então, não adianta para mim. O 2 não vai resolver meu caso. Eu preciso pegar um número que divida os dois ao mesmo tempo, no máximo divisor comum. O 3 é possível. Ele divide tanto 60 quanto 45. 60 dividido por 3 vai dar 20. Eu coloco a resposta da divisão aqui. E 45 dividido por 3 dá 15. Agora eu tenho o 20 e o 15. Não adianta eu continuar dividindo por 3, porque o 20 não divide por 3. Eu preciso encontrar um número primo que divida tanto o 20 quanto o 15. Aí na sua casa você já está pensando, prof, é o número 5, prof, não esquece. Então aqui, ó, 20 dividido por 5 vai dar 4 e aqui vai dar 3. Agora acabou. Porque o 4, ele dividiria apenas pelo 2 e o 3 só divide por 3. Então, nesse caso, eu cheguei em todos os divisores possíveis. Agora, basta eu multiplicar. 3 vezes 5 e a resposta é 15. Então, o maior número natural que consegue dividir tanto 60 quanto 45 e a divisão vai dar exata é o número 15. Galerinha, eu espero ter ajudado, eu espero ter de coração feito com que você entendesse de uma vez por todas esse assunto e conseguisse detonar na sua prova. Um beijo grande e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!